Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Pena e a aula hoje é sobre radioatividade. Bem-vindo ao canal. Vamos dar início à aula da radioatividade falando sobre os trabalhos de Becquerel. Então, a história começa lá com Becquerel colocando um pedaço de urânio em um envelope que ficou sobre uma chapa fotográfica, dentro de uma gaveta. Ele revelou a chapa fotográfica e, para sua surpresa, uma imagem clara e forte apareceu nesse filme fotográfico. Nesse caso, o Becquerel tinha descoberto que existia uma emissão de radiação sem a necessidade de uma fonte de energia como o Sol. Becquerel tinha descoberto a radioatividade, que nada mais é do que a emissão espontânea de radiação vinda de um material. Por sua descoberta, Becquerel recebeu em 1903 o Prêmio Nobel da Física. Continuando a parte histórica, vai entrar Marie e Pierre Curie. Então, Marie começou a estudar os raios feixes de energia emitidos pelo componente de urânio, que chamou de radioatividade. Pierre, acabou se casando com Marie, e as pesquisas começaram a descobrir novos elementos. Por exemplo, o rádio foi descoberto por eles e o polônio, que foi em homenagem à cidade natal de Marie Curie, que era Polônia, recebeu esse nome. Pelos seus trabalhos, em 1903, eles ganharam o Prêmio Nobel da Física. Pierre morreu, por acidente, atropelado por uma carruagem, e Marie continuou trabalhando. Depois, em 1911, ela ganhou o Prêmio Nobel da Química. É uma mulher que tem 2 prêmios Nobel, um de Física e um de Química. Mas o que é radioatividade? Radioatividade é a propriedade que certos elementos naturais ou artificiais possuem de emitir partículas e radiações eletromagnéticas. Por que acontece essa emissão? Porque os núcleos são instáveis, ou seja, para eles adquirirem estabilidade, eles precisam eliminar essas radiações e essas partículas. Então, um núcleo instável emite radiações alfa, beta ou gama para ele se tornar um elemento estável, um núcleo estável. As emissões, elas têm características diferentes, Então, a gente tem a radiação alfa, a emissão alfa, que é uma partícula, a beta, que é uma partícula, e a gama, que é uma onda eletromagnética. Bom, radiação alfa. Então, é a natureza corpuscular formada por 2 prótons e 2 nêutrons, semelhante ao núcleo do hélio, ou seja, ele tem uma massa de 4 e um número atômico de 2, então ocorre ao decaimento e libera a partícula alfa. O urânio, por exemplo, pode ser formado por um plutônio que sofreu um decaimento alfa. O plutônio é 239,94, quando ele se transforma em urânio 235,92, ele libera a partícula alfa, que tem caráter positivo. Radiação beta é a emissão de um beta, que nada mais é do que um elétron, emitido pela desintegração de um nêutron. Se a gente observar de onde saiu esse elétron, ele sai do núcleo, porque a gente tem um nêutron que é formado por uma parte positiva, uma parte negativa, que é o elétron. Então, quando o elétron sai, é expulso essa partícula do núcleo, aumenta o número atômico do elemento, porque sobra um próton. E também tem a expulsão de um neutrino, que vai produzir a reação chamada reação em cadeia. Radiação gama é uma onda eletromagnética de altíssima energia, como a luz, E essa radiação ela não altera nem a massa nem o número atômico do elemento, mas ela é muito prejudicial aos tecidos humanos, tanto que é a radiação mais nociva para os seres humanos. Identificação das radiações. Como que a gente sabe que a radiação alfa é positiva e a beta é negativa? Porque foi montado um experimento e colocaram um campo elétrico positivo e um campo elétrico negativo. A alfa é atraída pelo campo elétrico negativo e a beta pelo campo elétrico positivo. E a gama não é atraída por nenhum dos dois campos. Então significa que ela não tem cargas. Poder de penetração, papel, por exemplo, segura uma partícula alfa. Ou seja, a partícula é grande e não passa nem por uma folha de papel.
A partícula beta, ela passa pela folha de papel, mas não passa por uma folha de alumínio. E a radiação gama só é bloqueada com uma chapa de chumbo, que é um material muito denso que impede a passagem da radiação gama. A primeira lei da radioatividade que a gente vai estudar é a lei de Soddy, que fala que quando a gente tem um decaimento alfa, o número atômico cai 2 unidades e o número de massa cai 4 unidades. Então eu tenho urânio 23892, ele libera uma partícula alfa e se transforma em tório 23490, ou seja, diminuiu 4 no número de massa e 2 no número atômico. Segundo a lei, já é Soddy-Franjans-Russell, quando a gente tem uma emissão beta, aumenta o número atômico. Então eu tenho o tório 23490, ele libera uma partícula beta, ele continua sendo de massa 234, mas aumenta 1 no número atômico dele. Ele vai se transformar num outro elemento, que é o paládio. Então ele vai de 90 para 91, ou seja, a gente tem uma transmutação que os alquimistas queriam fazer. Com a pedra filosofal e o elixir da longa vida, eles conseguem fazer na radioatividade, transformar um elemento em outro. Como que a gente pode trabalhar com isso? Então, determine quais emissões representadas pelas reações de decaimento 1, 2, 3 e 4. Então, eu tenho urânio 23892, que se transforma em tório 23490. Então, o que eu tenho numa radiação? Alfa, porque diminui o número de massa e diminui o número atômico. Depois eu tenho o tório 23490, que se transforma em paládio 23491. Não alterou o número de massa, mas alterou o número atômico, somou mais um. Então quer dizer que eu tenho uma radiação beta. Aí eu tenho o paládio 23491, se transforma no actínio 23089, diminuiu 4 no número de massa e 2 no número atômico. Significa que eu tenho uma radiação alfa. O actínio 23089 se transforma em tório de novo, 23090. Então, o actínio, para se transformar no tório, ele libera uma partícula beta, porque aumentou o número atômico dele em uma unidade. Reações nucleares. Então, temos duas reações mais conhecidas. A primeira dela é a fissão nuclear, ou seja, eu tenho um núcleo instável, que ele é bombardeado por um nêutron, ele sofre uma fissão, uma quebra, formando dois elementos diferentes. No caso, o urânio deu origem ao bário e ao criptônio, e ainda liberou 3 nêutrons, que vai fazer com que a reação em cadeia se processe nos outros elementos instáveis. Então, o processo de fissão nuclear é o processo que aconteceu, por exemplo, na bomba nuclear que caiu sobre Hiroshima e Nagasaki. Ou seja, libera muita energia. Fissão, quebra e libera muita energia e a reação é em cadeia. Outro processo é a fusão nuclear. Processo esse que ocorre no Sol. Ou seja, eu tenho isótopos do hidrogênio lá. Um desses isótopos é o deutério, que tem número de massa 2. O outro isótopo é o trítio, que tem número de massa 3. Ocorre uma fusão desses dois núcleos, formando um átomo de hélio e liberando um nêutron, ou seja, é um processo que junta os dois núcleos e gera muita energia, fusão de junção nuclear, ou seja, dois núcleos que se juntam formando um só. Desintegração ou meia-vida. Né? O que é essa meia-vida? É o tempo necessário para a massa do material cair pela metade no tempo determinado, que é o tempo de meia-vida. Então, quando a gente começa com 100% da matéria. Né? Chegou o tempo de meia-vida, eu caio pela metade da massa do material, mais uma meia-vida 25% da massa original, mais uma meia-vida 12,5%, e aí vai caindo pela metade. Então essa curva é uma curva de decaimento. Bom, vamos ver um exemplo de aplicação do chamado decaimento. Então eu tenho o fósforo 1532, número atômico 15, número de massa 32, que é o isótopo utilizado na detecção de tumores oculares e de câncer de pele. Sua meia-vida é de 14 dias. Certo hospital comprou um aparelho que possui 16 gramas dessa substância. Após 42 dias, qual será a massa residual desse isótopo? Então, utilizando o gráfico, o que a gente tem? A massa inicial é 16 gramas, o tempo é 0.
A meia-vida é de 14 dias. Então, chegando 14 dias, a massa vai cair pela metade. Metade de 16, 8 gramas. Mais 14 dias, 28 dias. A massa que era 8 gramas vai para 4 gramas. Mais 14 dias, eu vou ter 42 gramas, que dá um total de 2 gramas. Então, eu tive um decaimento que, após 42 dias, sobraram 2 gramas. Então, essa é a resposta do exercício. A massa residual depois de 42 dias será de 2 gramas. Isso é com a curva. Vamos ver uma linha do tempo. Mesmo exercício, só que trabalhando com linha do tempo. Na massa inicial e o tempo, a massa era 16 gramas, o tempo era zero. Passaram-se 14 dias, eu tenho a diminuição da massa pela metade, mais 14 dias, 28 dias, a massa vai para 4 gramas, e mais 14 dias, 42 dias, a massa vai para 2 gramas. Ou seja, após 42 dias, a massa final será de 2 gramas. Aí, mais fácil parece ser a resolução de linha do tempo, né? Para não ter que fazer o gráfico de decaimento. Essa foi a aula de radioatividade, espero que todos tenham gostado. Gostando, dá um like lá e fica ligado no canal. Abraço!